Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre cartões de cripto. Sua desculpa para usar acabou. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. No Twitter, @investidordesk, porque não coube descentralizado. E vamos lá, cara. A gente traz mais um tema que diz respeito à adoção de cripto, né? Como moeda de troca, se a gente for olhar dessa forma. E uma bela ferramenta para libertar você, de fato, não só da inflação, mas também do controle estatal, né? Vamos discutir esse negócio. Sim, acho que é um ponto importante, primeiro a ser dito, né? É que nós temos o episódio 63 de entrevista com o Ricardo Enrolante, né? Nós apoiamos que o comércio utilize, né? Tem outros episódios falando, né? Como o comércio pode aceitar e deve aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Porém, essas soluções sozinhas, né? Não resolvem o problema atual. Nós estamos numa situação onde, né, que eu até brinco, que é o bull marketing da regulamentação estatal, e esse bull marketing está avançando uma série de regulamentações, restringindo principalmente as rampas de acesso, né? Então, a sua entrada no mundo cripto e a sua saída, principalmente a saída, né? Vários casos isolados, entre aspas, têm aparecido na nossa timeline, no nosso grupo do Discord, mostrando que pessoas que fizeram o KY ser bonitinho, não sei o quê, foram trazer 3, 4 mil dólares ou numa situação para exchange, para liquidar em real, tiveram fundos bloqueados e pedindo imposto de renda, uma série de burocracias. Ou seja, isso é a rampa de acesso, principalmente da saída do mundo cripto, se fechando. E é lógico que a gente incentivar o uso pelo comércio, né, as trocas voluntárias diretamente em cripto, é uma solução muito boa, mas também não pode ser a única, né? É o tipo do problema que a gente tem que atacar em múltiplas frentes. E eu creio que estas múltiplas frentes devem envolver também um cartão de criptomoedas, né? Para usar isso diretamente no mundo fiduciário. Não é verdade, Felipe? Cara, com certeza. O que acontece? Se a gente for avaliar a quantidade, né, de possibilidades que a gente tem de uso, a gente vai ver que somente o uso natural, né, que você tem como cripto, que é no seu telefone, né, em algum dispositivo, aonde você escaneia QR codes e, portanto, faz envios, tendo acesso à internet, etc., né, o basicão. Às vezes isso não vai atender todo mundo, isso não vai atender a certos casos, e também a gente tem que ver que as pessoas elas estão acostumadas com o cartão. É mundial isso, todo mundo passa cartão. A gente está migrando agora para aquela aproximação que você faz, né, com o celular, né, com o Sim. NFC e tudo mais, né? E assim, você vai precisar se adequar a esse tipo de coisa com uma nova moeda. Em tese é fácil de fazer, né, se você for olhar, mas como as pessoas não têm ainda as bases suficientes para integrar isso, acaba que elas têm um pouco, elas ficam um pouco restritas, né? Mas a possibilidade de você usar o que a gente imagina de melhor, seja lá qual cripto for, mas você usar ela como uma forma de recarregar um cartão ou de ter um cartão que você vai lá na loja, passa e a loja pode receber na moeda que ela quiser, seja dólar, seja real, seja euro, ou seja, sei lá, as moedas lá da África do Sul.
isso é um passo a mais, porque você já quebra uma barreira maior, que é o fato do cliente final ele aceitar ou não cripto. Porque o cara final ele pode não querer aceitar cripto, e mesmo assim você consegue pagar. Então Exato, isso é uma puta de uma diferença, né? exato. E isso é um ponto importante, né? Assim, veja bem, eu não estou aqui invalidando ações locais de ampla aceitação de Bitcoin ou criptomoedas, não é isso. Mas elas são autolimitadas, né? É lógico que isso precisa expandir, mas, sei lá, eu quero comprar uma cuca com Bitcoin. Você hoje está basicamente limitado aos vendedores de rolante, né? O que, Ah, que mas seria então, uma cuca? cuca é tipo um doce, assim, ó, é uma torta que imagina uma camada base de uma massa, aí em cima tem um recheio, como se fosse uma torta, e topping disso é um sprinkles crocante doce. Tá, nunca vi isso não, mas tudo bem. É comum no sul, e aí eu descobri que eu fui aqui no mercado e na seção de produtos alemães tem aqui, não sei o nome para te dizer, mas tem igualzinho, então é uma receita alemã. E aí você está limitado a rolante, né? Que é a capital brasileira da cuca, mas você só consegue comprar ali, basicamente, com Bitcoin. Aí você tem um brother do teu lado, um comércio local, o cara te faz um precinho camarada, mas você quer pagar com Bitcoin, como é que você faz? Né? Então você fica limitado nessa situação, a menos que você tenha um cartão de crédito, né? De pré-carregamento tal, que aceite Bitcoin. Ele tem a maquininha, você passa e dissocia isso, né? O cara recebe exatamente na moeda fiduciária. Lógico que você pode e deve incentivá-lo a aceitar Bitcoin ou outras criptomoedas, né? A gente é da turma que não julga. Mas se ele falar, não sei, isso é muito complicado, isso não muda o fato que você vai pagar com. E eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? A gente, como a gente falou de apressar a adoção, eu acho que vale a pena a gente usar, inclusive, o sistema fiduciário a favor disso. E o sistema fiduciário é Visa, Mastercard e essas colateralizações em cima da sua criptomoeda e você pagar em relação a isso. Então, é você viver no mundo cripto, mesmo você utilizando na liquidação final um serviço fiduciário, né? Eu acho que assim, por mais que isso tenha vindo, né, um pouco depois, né, porque, por exemplo, vamos lá, deixa eu explicar. A gente tem uma adoção igual a de rolante, que Uhum, para mim é a ideal, né, sim. no mundo livre deveria ser isso mesmo, mas depois que já veio essa forma de transacionar, né, que é no telefone, lendo QR Code e tudo mais, começaram a vir os cartões cripto. O cartão, eu acho que é o primeiro passo para adoção, antes das pessoas começarem a fazer as trocas de fato, lendo QR Code ou mandando no endereço pelo telefone, porque é uma barreira menor se você for olhar. Uma coisa que eu queria explicar, né, porque eu não expliquei isso e é interessante a pessoa que nos ouve, que às vezes não entendeu muito bem ou não entende esse fluxo, é o seguinte. Quando a gente fala, né, de você usar a cripto para pagar a pessoa, significa que eu, Felipe, vou pagar por algum produto do Hugo em Bitcoin e aí eu transfiro o Bitcoin para o Hugo. Então, necessariamente, eu tenho que ter o Bitcoin, eu tenho que Uhum, transferir esse Bitcoin e o Hugo tem que receber esse Bitcoin. Então, ele tem que aceitar. uhum, Quando a gente pega, né, esse tipo de cartão, no caso, né, essa forma diferente de você transacionar, eu vou, né, até o Hugo ou eu uso esse cartão para pagar por um serviço do Hugo e o Hugo não precisa receber Bitcoin.
não interessa o que ele recebe, se ele recebe reais ou euros, isso não muda nada. Eu pego, passo o meu cartão que foi abastecido com Bitcoin ou com SDT, sei lá, passo esse meu cartão no serviço do Hugo, o cartão ele passa, ele paga o Hugo recebe na moeda que ele quiser, reais, euro, dólar, o que for, e a gente fecha a transação ainda assim. Então, essa barreira a menos, né, do recebedor final poder receber no que ele quiser, isso faz muita diferença, porque a gente não tem ainda uma adoção grande, né, da cripto no geral, do cara querer aceitar isso. O cara quer aceitar a moeda fiduciária. Então, só que, porra, eu tenho uma renda, parte da minha renda já está em cripto, porque isso me permite pagar menos imposto. Pô, eu preciso rodar esse dinheiro. Então, aí que eu uso esse cartão, por exemplo, entendeu? Sim, sim. E existe um ponto também importante que a gente também não pode ficar dourando a pílula, né? Ou falando só mil maravilhas do mundo cripto, mas nós não temos individualmente hoje uma blockchain com segundas camadas que sejam que aguentem a demanda global de pagamentos. Não há, né? Então, assim, a gente talvez consiga hoje no somatório das blockchains e das criptomoedas lidar com o pagamento global. Só que também aí vira uma outra salada, né? Eu quero Bitcoin, mas eu tenho Monero para pagar. Enfim, aí se colocaria uma outra camada de complexidade na situação. O ponto a gente precisa dissociar os problemas, né? O problema de um não é o problema de outro. A solução de um não vai ser a solução de outro. E nós ainda temos como base para solucionar os problemas, para solucionar a coincidência de interesses, a moeda fiduciária. Especialmente a moeda fiduciária da jurisdição em que se encontram. E para essa coincidência de desejos acontecer, né, dentro da moeda fiduciária, nós que temos já uma vida no mundo cripto, né, e isso às vezes pode parecer até uma certa arrogância, ou pode parecer uma certa situação nossa pouco utilizada, mas assim, o nosso público precisa entender que algumas pessoas já passaram do ponto de só querer acumular criptomoeda porque a moeda fiduciária é ruim. Algumas pessoas já possuem rendimentos, já possuem investimento suficiente em criptomoedas para poder querer utilizar essas criptomoedas. Ter essa questão da utilização como algo importante, seja porque já recebe o salário assim, seja porque já acumulou uma quantidade que considera ideal e rebalancear essa carteira em cima de situações como meio de pagamento passa a ser algo interessante. Sim, algumas pessoas podem ter mais cripto do que gostariam dentro de um portfólio. A vida não é só juntar Bitcoin e ficar sentado em cima dele, né? Entenda, existe esse nível de ter dinheiro, né? Não é só ficar com um monte de Bitcoin sentado. E aquela pessoa que diz ter e fazer isso, pode ter certeza que ela tem projetos com o nome dela, sem o nome dela, rodando em sistemas e utilizando isso para liquidação final em dinheiro fiduciário, tá? Ela só não divulga, mas ela tem, né? E entendedores entenderão o que eu estou falando aqui. Mas existem esses projetos onde as pessoas simplesmente entram como investidoras porque tem muito Bitcoin
e precisam dessa liquidação e fazem essa rampa de acesso de uma maneira a não mostrar, não revelar que é ela que está por trás disso, e até continua com o discurso que o importante é juntar o Bitcoin, né, e não fazer nada com ele, mas essa situação existe sim, e é mais comum do que se imagina. Esta necessidade de interagir, porque no final é tudo fiduciário. Você pode ter um site que eu acho interessante, de imóveis sendo vendidos com Bitcoin. Sim, mas não são todos os imóveis, não é a situação padrão, em termos de financiamento é algo mais complicado de ser feito. Então, a maioria ainda depende de um mundo fiduciário, por exemplo. Então, você precisa estar com esta rampa de acesso pronta. São situações válidas também para se pensar. E eu vejo assim, se você puder, né, as pessoas que precisam gastar, puder colocar os seus gastos diários, né, compra de mercado, abastecer carro, restaurantes, coisas assim, viagens, hotéis, tudo que o cartão de crédito propicia que você faça, se você puder fazer isso em cripto, né, eu acho que é mais vantajoso do que um programa de milhas, muitas vezes. Se você for pensar o tamanho da elisão fiscal que você faz nas criptos comparado a um programa de bônus de algo muito mais doxado na jurisdição que você está. Acho que essa é um parênteses grande que precisa ser feito nesse episódio, né? Cara, se você for levar para esse lado, né, e você for avaliar os cartões cripto, né, porque, óbvio, a gente vai depois trazer alguns exemplos, explicar e tudo mais, eles não dão, né, esses, em tese, benefícios que os cartões normais trazem. Cada cartão tem uma série de benefícios, né? Tem o cashback que não expira, as milhas do Pão de Açúcar e o Itaú Latam, essas coisas assim, né? Cada um dá benefícios que, obviamente, não são gratuitos, mas que se você for avaliar, né, e você conseguir, de alguma forma, receber, né, por algum serviço ou produto que você vende em cripto, ou dar, né, uma certa, ou girar uma economia que envolva cripto, e aí você vai no final das contas, quando for preciso, né, que o produtor, na verdade o recebedor final não for aceitar a cripto que você está usando para pagar, ele, não, eu preciso receber em moeda fiduciária, beleza, vou usar o meu cartão de cripto para pagar. Por mais que ele não te dê nenhum desses benefícios de milhas ou de cashback, etc., se você for olhar no caso de um país como o Brasil, por exemplo, onde você tem uma cobrança absurda de impostos que são feitos sobre os produtos, sobre a circulação dos produtos, o tanto que você economiza quando você recebe em cripto, que muito provavelmente vai ter incidido menos impostos. Pelo menos o imposto de renda, que é 27,5%, você já está fugindo. E, cara, você paga em cripto, nenhum dos cartões que você teria ia te dar um benefício de 27,5%. Então, assim, só para começar. Sim. Falando um pouquinho de cartões, no link aqui embaixo está o da Nexo, que eu uso aqui. Ele dá 2% de cashback até 2% na shitcoin deles. Que você pode fazer um swap depois, enfim, tranquilo. Tem algumas exigências, né? Você tem que manter um certo saldo, fazer o KYC, tem uma série de coisas assim. Mas te dá essa possibilidade, né? Te dá um rendimentozinho no SDT que você mantém lá, nas criptos que você mantém lá. Então, é algo a ser estudado, né? É você entender a operacionalização daquilo, entender como ele funciona. Eu não sei
se ele faz no Brasil o cartão. Eu não tenho essa certeza. Quando eu vim para cá, eu já era usuário deles, né? Já tinha conta lá. Faz 2 anos e meio quase. Quando eu vim, não tinha no Brasil, mas já fazem 2 anos e meio, então eu não sei dizer. É bom dar uma olhadinha nos termos. Tem umas certas exigênciazinhas, mas não é nada que eu considere absurdo, que eu acho que não vale a pena. Acho que vale sim bastante a pena. Esses cashbacks com o tempo, o que eu particularmente faço, pego um momento assim, se o Bitcoin está em alta e a shitcoinzinha está em alta, converto em um CDT, e um momento de baixa do Bitcoin, eu vou lá, converto em Bitcoin e vou guardando, né? Dependendo do seu nível de fidelidade lá, né? Você consegue fazer. Você tem isenções, enfim, tem aumentos de cashback. Então, eu acho uma coisa interessante. Pessoal aqui da Europa, tranquilo, fácil de usar. Tem outro também que é a Ready2Pay. Essa, quem passou para a gente foi na entrevista que nós fizemos com o Rossello Lopes, tá, uns episódios para trás. Essa certeza que aceita no Brasil. Você pode fazer o teu cartão tanto online quanto físico. Tem pagamento, tá? Custa $10 o cartão virtual e $100 o cartão físico. Ele exige KYC também. Aí entra uma questão que eu acho importante a gente falar. Tenham atenção como esse KYC é feito. Voltem no nosso episódio da importância de ter uma segunda cidadania. A gente está testando opções disso e, dependendo, vamos trazer conteúdo aqui ou certamente no nosso curso Fold. Vai ter um módulo para pensar nisso, para vocês aprenderem a arbitrar com a segunda cidadania de vocês, né? Deem preferência para fazer o KYC com um documento de um país diferente do qual você tem a residência tributária, né? Usem essa divergência entre nações de troca de informações a seu favor, né? Só acho que fica um conselho importante para vocês terem em relação a isso. E na hora de fazer cartões e situações de uso assim, né? E também ver a jurisdição a qual a empresa está, né? Se ela é brasileira, se ela é internacional. Deem preferência a fazer com documentos que não, se preciso for, não tenham o teu documento de identificação fiscal, ou seja, passaporte é um deles, né? Se for aceito, façam assim. Se precisa ou não, questão de endereço, são coisas que você pode ver e usar a partir disso. Então, usar todo esse tipo de informação a seu favor, não é só porque uma empresa pede KYC que necessariamente esse KYC é para reporte, né? Empresas precisam fazer KYC para evitar o que se chama o golpe do homem do meio, ou seja, alguém se passando por você, fazer e ter acesso às coisas que seriam suas e você ficar com prejuízo depois, sendo que você consegue, com um sistema de KYC, comprovar que você é você e aquilo saiu de você. Então, o KYC não é uma situação que deixaria de existir num ancapistão. Muito pelo contrário, ele continuaria porque ele tem
uma utilidade muito grande para evitar golpes e fraudes por pessoas se passando por você. Né? É importante dizer isso, né? Isso é muito importante falar, né? Que o pessoal acha, né, que, assim, desculpe a digressão, mas o pessoal acha que o Ancapistão, né, é aquela terra sem lei, Mad Max, né, onde você pode fazer tudo e viva a anarquia, que não Uhum. existe o Estado e tudo mais, beleza. Pode não existir o Estado, mas vai existir alguma forma de organização de pessoas e certos cadastros são necessários para você gerir um número grande de pessoas, né? Então, assim, eu tomaria cuidado, né, quando as pessoas falam de Ancapistão, né? E aí Uhum. eu falo que, olha, as leis do Ancapistão, eu como, lei? Sim, também teria leis. Sim, leis privadas. Lógico que Óbvio. tem. Cara, eu vejo, né, assim, se você quer entender mais ou menos como funcionaria um Ancapistão, comece a ver o mundo securitário, né, de seguros, que são contratos que você fecha com uma empresa privada que te dá proteção sobre algum bem seu, valores, né? É óbvio que eles operam em cima de uma lei maior do Estado, mas é uma forma privada de estabelecer uma relação de proteção com uma empresa que é normalmente muito bem organizado, né? Então você faz um contrato, né, um seguro de automóvel, por exemplo, o cara rouba, você é ressarcido porque você tem esse contrato, que na verdade é uma operação de venda, né? Então você vende o seu carro para a seguradora pelo preço de tabela combinado e ela te paga aquilo naquele momento, é como se você estivesse vendendo. Tanto é que se acham o carro depois, o carro pertence à seguradora e aí ela faz o que bem entender com ele. Então, isso é um contrato privado, isso são, entre aspas, leis que se estabelecem, né? O pacta sunt servante, o contrato faz leis entre as partes, e é cumprido, e é assim que funcionaria num capistão. Então, empresas de segurança iam te fornecer essa segurança, empresas de saúde, como se tem, né? O seguro-saúde, o plano de saúde. Poderiam haver agências reguladoras ou agências de padronização que dariam selo, como você tem o ISO 9000 e tanto, que, né, o Inmetro no Brasil, que são do governo, mas seriam empresas privadas que fariam isso, as empresas, se isso tiver uma grande credibilidade no mercado, as pessoas vão buscar e as empresas vão querer ter esse tipo de selo. Então, este mundo do Ancapistão não é um mundo de ausência de leis, e sim de um mundo de um sistema de leis privadas. Né? Exatamente, às vezes com uma forma diferente de participação, né, que eu acho que seria muito melhor, né, e você poder colocar, né, o seu dinheiro de fato onde você quer, né, com decisões que você realmente quer, e não coisas que você é forçado a financiar, mas enfim, isso aí é para outro momento, né? Não, mas assim, trazendo para o nosso episódio, é justamente isso que você está fazendo com essas empresas de cartão. Né? São empresas privadas, estabelecidas em jurisdições mais favoráveis para ofertar esse tipo de produto, onde você pode ter vantagens e desvantagens na hora de pagamento. Né? Você pode, às vezes, ter que abrir mão de uma vantagem maior. Eu dou pontos, eu dou uma sala VIP para você no aeroporto. Você pode trocar esses pontos por uma air fryer nova, sabe? Que te dão, por outro lado, te doxam tanto no mundo real, né? Que esses cartões, por exemplo, se você abrir o registrato do Banco Central, você vai ver lá todos os cartões que você tem lançados como empréstimo. Teu limite é lançado como empréstimo todo mês, e toda vez que você paga, você está pagando o empréstimo. Ou seja, isso é altamente e automaticamente doxado.
Ah, Cara, é isso. E aquilo que eu te falei, se você for olhar, além da doxagem, né, da pessoa, às vezes o custo não vale, porque numa economia circular com cripto, por mais que você use o cartão de cripto, no fim das contas, para algumas necessidades, você tem que avaliar não só a tirar, né, o imposto sobre a circulação do produto, mas uhum, também você, por exemplo, você comprou Bitcoin a, sei lá, vamos dar um exemplo tranquilo aqui, 35k dólares. uhum, Agora o Bitcoin está quase 70. Então você exato, dobrou o capital. Você exato. dobrou o capital, você quer gastar parte desse capital que você dobrou, só que se você pegar e converter isso para real ou para alguma outra moeda em algum outro país aí, você incidiria em quê? Em imposto. Em alguns países a gente já está vendo aí a possibilidade de taxar o que eles chamam de unrealized gains, né? Eu não sei o nome disso em português, Ganhos mas não realizados. isso, obrigado. Ganho não realizado. E então, tipo assim, às vezes você vai pegar, põe essa cripto nesse cartão, passa ela gastando seu Bitcoin com lucro, sem você ter que pagar aquele tanto de imposto. Ora, será mesmo que uma sala VIP custa É, essa porcentagem que você teria de retorno? exatamente. Assim, só para constar, nesses cartões que você vai fazer, ele não vai estar nesse registrato porque você está fazendo em jurisdição internacional, certo? Só para comentar isso. E dependendo né, como eu falei, da cidadania, ainda menos ainda, né? Vou espizinhar um pouco mais. Você falou do Bitcoin, mas o year to date do dólar versus real está 17% para o dólar. Você comprou dólar dia 1 de janeiro, você já ganhou 17%. Ganhou, né? Não perdeu Deixou de 17%. perder, né? Deixou de perder 17%, que foi a desvalorização do real até agora. Então, é aí que entra nossa série de postagens ou coisa assim, que não vale a pena ficar em real nem para pagar o cafezinho. Porque num sistema de cartão desse, você vai lá, cartão virtual, aproximação, tem, passou. Ou não, não tem aproximação, você saca o cartão físico e passa o cartão físico. As compras que você faz online, tudo cartão virtual. Então, não faz mais sentido um CT real. Né? E esses cartões aí permite até saque em dinheiro no ATM. Alguns sem custo, algum com custo, varia. Mas dependendo, até papel moeda você consegue. Né? E tudo isso no sistema que nós estamos hoje, especialmente Brasil, onde eu falo, cara, não fica em dólar. É até engraçado. Você precisa ver, assim, se eu pudesse mostrar os papos que eu tenho com o Felipe, né, no WhatsApp, no Telegram e tal, eu falo um valor pro Felipe, às vezes ele, real? Que real, mano? Eu não precifico nada em real. É verdade. Aí ele parou também de precificar, né? Porque é, é uma régua muito mais volátil de medir alguma coisa do que o próprio dólar. Então a gente precisa utilizar dólar nesse momento especial no Brasil, porque né, eu acredito que por mais que o dólar, né, a questão dólar fundamento de real esteja acima, né, eu acho que está em 4,60 e pouco, o que seria o real pelo fundamento comparado ao dólar, mas eu ainda acho que, por mais que a gente esteja em 5,70, ainda é barato. O que era surrealmente barato era um dólar a 4,90, sabendo o atual governo que a gente tem, né? O que o Ou Brasil tem. eu lembro quando o dólar bateu 3,50 e eu ainda falei assim, nó, cara, 3,50 tá carão, hein? Pois Porra, é. vou esperar um pouquinho. Não, pois é, mas assim, olhando esse governo atual, quando o dólar estava a 4,90,
era o momento de você vender as cuecas para ter dólar. Porque tudo bem, ainda estava acima do que é o fundamento, né, do real perante ao dólar, ainda é. Só que existe o fator governo. E a maneira com que o atual governo encara certas questões econômicas, como um Estado indutor do crescimento, como essa inflada no PIB, apesar da economia não estar assim relevante, e esse PIB, esse pump no PIB em cima de gastos do Estado, inevitavelmente vai levar numa situação de deterioração da moeda, especialmente agora com a iminência do Trump entrar, né? É um desalinhamento do Brasil com o Ocidente. Então, é um problema maior geopolítico que eu vejo o dólar hoje, em comparação ao real, a 5,70, muito mais precificado, esse risco, do que ele estava a 4,90. Então, essas desvalorizações, né, assim, o Lula estava reclamando dessa questão toda em relação aos juros, mas ele mesmo, né, ele dolarizou tudo e deixou o dólar explodir. Então, assim, já pagou, né, ele pagou por esse spread. Então, por que você não fazer e não utilizar um cartão de cripto para isso, né? É uma bela uma perspectiva que, assim, se a gente for expandir, né, um pouco mais, As taxas estão eu... pagas, né? Essa que é a verdade. Só essas diferenças Exatamente. todas, a taxa está paga. O, Você está olhando uma métrica equivocada. um cartão, né, que se acabou que você não falou, né, que eu tenho que falar, que eu usei, postei no Twitter e tudo mais, é o da OffRamp, offramp.xyz, né? O Hugo vai deixar Né? o link de Isso. referral aqui, se não for o dele, vai ser o meu. A grande questão é que, tipo assim, eu peguei esse cartão, por parte da minha renda, eu estava recebendo, ainda estou, né, em um SDT, e aí eu peguei parte dessa renda e coloquei nesse cartão para fazer alguns pagamentos como teste, né? E, cara, ele me salvou. O que que acontece? Foi num dia que o meu cartão normal travou, de fato, e aí eu lembrei que eu tinha uns US$ 90 nesse cartão, eu falei, eu vou testar aqui. E aí eu passei, cara, tipo assim, ele desconta na hora, ele converte na hora, ele debita tudo na hora, e assim, o recebedor final recebeu em reais, né? Uhum. Eu tinha uma conta de um cartão que estava abastecida com o SDC, na verdade, que eu tive que mandar para eles, né? Ou SDT? Não lembro. Com dólar em cripto, que eu recebi, porra, de fontes externas, sim, provavelmente um zero KYC. E aí eu passei por um cartão que sim, o da Offramp, ele tem um KYC ferrenho, mas eu acho que é para fins de legislação interna deles, né? Porque eles são localizados lá em Hong Kong, uma coisa assim, que nada que tenha tratados com o Brasil. Uhum. E aí eu joguei a cripto para lá, ele, resolve tudo. É claro que é tudo no débito, né? Você não consegue fazer uma compra no crédito parcelada com ele, mas ainda assim super atende, né, a demanda. E assim, passei por aproximação no meu celular. E assim, tudo sensacionalmente resolvido. E qual que era o principal? Só uma pequena curiosidade. Tinha Ah, IOF? Ou bateu tem, IOF? tem. Tá. Não é IOF, não, é a taxa do cartão só. Interessante. Porque, tipo assim, eles cobram, eu acho que tem uma taxa da bandeira, né? A taxa da Visa, e tem uma taxa do serviço, né? Aí é só a taxa de conversão, entendeu? Mais nada. Porque o IOF é um imposto brasileiro, né? Não tem por que cobrar IOF nessa transação, entendeu? Assim, a maquininha até poderia cobrar, né? Porque a maquininha recebe em real, sendo que eu tô pagando em dólar praticamente, né? É.
Foi o que eu pensei, Mas assim, se tivesse algum IOF, mas é interessante que não tem. É mais um custinho oculto que deixa de existir, entendeu? são coisas bobas, assim, depois eu vou até olhar para ver certinho, mas eu tenho quase certeza que não tem IOF. Eu lembro que são duas taxas, e uma taxa é da bandeira e a outra do serviço. Mas assim, enfim, né, grandes coisas. A grande questão é que, porra, tá, beleza, eu tinha lá quase US$ 100 que, né, eu usei numa situação tal, top, que me salvou, beleza. E nessa época, eu ainda lembro que a gente ainda tinha tido essa conversa, assim como ela está acontecendo em vários outros momentos, que é o quê? Se eu tivesse, por exemplo, com o capital do mês todo em dólar, eu ia findar o mês com, porra, um dinheiro que nem a renda fixa ia ter me dado, de Exato. ganho e de poder de compra. Porque assim, você está aplicando na renda fixa aí, né? Quem acredita nessas besteiras aqui no Brasil, você aplica em renda fixa e você ganha, sei lá, eu não sei se, como já está uns 13, não sei quantos por cento, digamos que você está ganhando 1% ao mês. Mesmo que você ganhasse 1% ao mês, só de você estar em dólar você ganha mais. Porque você está tendo uma tamanha desvalorização do real, né? Que acaba que estar em dólar faz toda a diferença. A gente tem episódio aqui sobre isso. Sim. E, enfim, você aliar isso, porra, uma economia circular com cripto, na medida do possível, é óbvio. Eu sei que não vai ser para tudo. Eu sei que você não vai receber tudo em cripto, isso é óbvio. A gente tem que parar de ser 880. Mas uma economia circular com cripto, aí você vai, lança um cartãozinho de cripto, começa a fazer esse tipo de coisa. E você não vai ficar tudo em Bitcoin, não vai ficar tudo em Monero. Você quer ficar um pouco também em dólar, que eu também acho super sensato. Você ganha muito mais. Ontem só para você ter uma ideia, ontem eu recebi um Pix pela Truter, direto em USDT na minha conta. Um cara tava me devendo, mandei, e recebi o Pix direto na Truter. Então fica o link aqui também, um linkzinho de afiliado para ter desconto. É uma outra opção também. Você recebe em USDT, e aí como é que você vai gastar isso daí? Você já está em USDT, né? Esse cartão faz essa rampa para você. Mas vamos para a notícia? Deixa eu pegar ela aqui, eu tava trocando a página. Olha só. O que aconteceu? Isso aqui eu achei interessante. É algo a se avaliar também, porque eu acho que tem um pouco a ver com economias circulares, eu acho que isentam a gente disso, e autocustódia principalmente. A gente tem tanto artigos quanto episódios sobre autocustódia, recomendo que vocês vejam. Mas o headline da notícia diz: Coreia do Sul fecha 11 corretoras de criptomoedas e acaba bloqueando o equivalente a 75 milhões de reais dos investidores. Deixa eu lembrar aqui, achar. Pronto, achei. O que acontece? Teve uma nova lei na Coreia do Sul, e essa nova lei, ela chama Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais. Ela meio que enrijeceu a forma como eles tratam, né, criptomoedas, acabou suspendendo a atividade de várias corretoras, inclusive aquela Huobi, que é famosa, tem aqui no Brasil, você consegue usar. Assim, né, é acessível para o brasileiro, né? E com esse fechamento, eles têm 33.900 clientes que tiveram 17 bilhões de wons, né, que vai dar esse tanto em reais aí, bloqueados e que estão, né, para serem recuperados, né, provavelmente vai entrar em alguma coisa da justiça e tudo mais, né, enfim, esse é o acontecido e é uma coisa que você consegue, né, se isentar se você fizesse uma autocustódia, né, para começar a discussão. Na dúvida, pô, põe o SDT na carteira, moço. A Cake Wallet está recebendo o SDT na Polygon e está sendo uma maravilha, eu estou usando bastante. É muito fácil. Outra coisa, se você já tem economias circulares que, pô, usa o cartão que seja de cripto, ou que você paga realmente com Bitcoin, seja Lightning, para quem aí usa Liquid, né, os simpatizantes, né, e tudo mais, e ou outras formas.
Para quem já faz isso, você está isento desse problema. Você não tem que estar nessa estrutura centralizada que pode sofrer esse tipo de coisa, né? Com certeza. Eu acho que o cartão cripto, ele abre aonde passa a aceitar cripto, aonde passa a aceitar a sua bandeira de cartão. Então, isso é um ponto importante. Ah, mas quem vai receber, não vai receber em cripto, é um problema de cada um, né? Lembra, salvação é individual. Esse caso de bloqueios é um novo caso complicado, né? Até comento um recente também da Dinamarca, que está querendo taxar lucros não realizados. Então, assim, se não é realizado é porque você usou, né? Então, tem tudo isso também que é importante pensar, né, em cartões e essa arbitragem de jurisdições. Por isso que eu falo que é tão importante, que é o problema que o Bitcoin não resolve, ter mais de um passaporte, mais de uma cidadania, utilizar essas diferenças de residências fiscais a seu favor, né? Acho que fica esse lembrete e poder utilizar criptos nesse formato todo, né? Porque assim, corretoras vão ser fechadas, vão ser regulamentadas e você ter isso em autocustódia e usar pequenos valores para pagamentos imediatos em relação a criptomoedas vai te dar uma grande vantagem, porque você vai estar efetivamente utilizando cripto e é melhor do que ficar sentado em cima delas esperando a regulamentação chegar. Sem uso, a regulamentação chega muito mais rápida em cima dessas rampas de acesso, tá bom? E vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixe seu joinha, deixa seu comentário. Se tiver no canal do Cripto TV, se inscrevam no podcast se estiver vendo na sua plataforma favorita. E manda esse episódio para alguém que se recusa a usar criptomoedas ou acha que é difícil, sabe aquela coisa? Ah, é criptomoeda, mas como é que eu pago o cafezinho? Um cartão de crédito. Está resolvida a sua pergunta, independentemente do estabelecimento aceitar diretamente ou não. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.